TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está começando mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e você assiste agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 7 de setembro, e você vai ver a seguir. Nova decisão do STF suspende a operação da Petroita no Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. Defesa da empresa Petroita alega que a prefeitura deve cerca de 15 milhões de reais em repasses. Ônibus da Petroita perde o freio, destrói 3 carros e deixa 3 pessoas feridas. Novas evidências indicam morte de advogada desaparecida desde março. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da Prefeitura de Petrópolis e suspendeu a operação da empresa Petroita nas regiões do Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. A última decisão do Superior Tribunal de Justiça negava o pedido da Prefeitura e mantinha a empresa operando nas regiões. Na decisão do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a Petroita volta a estar proibida de operar nas regiões do Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. Assim, o STF decidiu por atender ao pedido da Prefeitura, mantendo os decretos que suspendiam a operação nessas regiões, decretando a caducidade da empresa. Na decisão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o serviço de transporte público coletivo tem papel fundamental na concretização de diversos outros direitos, sendo imprescindível a rotina do cidadão. Desde o decreto da Prefeitura, a empresa Cidade Real assumiu as linhas das 3 regiões, mas por estar recorrendo na Justiça, a Petroita também manteve as operações. Assim, as 2 viações estavam atendendo as localidades. Esse impasse segue desde julho deste ano, quando a Prefeitura decidiu pela caducidade da empresa. Desde então, inúmeras quebras em coletivos da empresa e graves acidentes são registrados diariamente em Petrópolis. Nesta manhã, um coletivo da Petroita quebrou na rua Paulo Barbosa, no centro da cidade. A nossa equipe flagrou o momento em que o ônibus estava estacionado no meio da rua, sendo avaliado por mecânicos da empresa. E na segunda-feira, na rua 24 de maio, um dos coletivos da Petroita perdeu o freio na descida da via, atingindo 3 veículos. Na ocasião, 3 pessoas ficaram levemente feridas e precisaram de atendimento. Nesta semana, algumas situações aconteceram com a empresa Petroita em Petrópolis. Após a Justiça indeferir o pedido de tutela de urgência da empresa Petroita para suspender os decretos da Prefeitura de Petrópolis, que decretava a caducidade do contrato da empresa. A defesa afirmou na Justiça que o município não realizou para a empresa os repasses referentes à gratuidade dos estudantes. Na defesa apresentada à Justiça, foram citados os motivos que resultaram na crise financeira da Petroita. Entre eles, que a Prefeitura de Petrópolis não realizou os reajustes tarifários previstos e que o município deixou de repassar os valores referentes à gratuidade dos estudantes, no valor de quase 15 milhões de reais, o que também foi parar na Justiça. A defesa da empresa cita ainda que a queda no número de passageiros pagantes e as alterações no mercado de trabalho prejudicaram a saúde da empresa. No documento, a defesa cita ainda que a Prefeitura de Petrópolis não realizou investimentos viários e de mobilidade urbana e que acarretaram em mais gastos com manutenção e combustíveis, por exemplo. Outras ações foram ajuizadas contra a Prefeitura, uma no valor de mais de 7 milhões de reais por desequilíbrio econômico-financeiro referente a 5 anos de operação, entre 2012 e 2017, e outra no valor de 5 milhões de reais para corrigir a diferença tarifária existente durante todo o período em que vigorou a tarifa defasada e o reajuste dela.
Ao todo, os processos judiciais pedem um ressarcimento superior a R$ 58.600.000 à empresa. Entre as justificativas também estão a falta de investimentos em vias e iluminação, que foram citadas como precárias no documento. Por outro lado, a Prefeitura de Petrópolis afirma que a empresa não tem mais condições de operar na cidade e citou os recentes acidentes envolvendo os coletivos da Petroita. A Prefeitura chegou até a publicar imagens e prints de redes sociais e de reportagens para justificar a publicação dos decretos que determinaram a caducidade da empresa. Enquanto essa novela não acaba, a população continua enfrentando problemas com os coletivos da Petroita. Somente nesta sexta-feira, 9 veículos quebraram e 2 linhas não operaram por falta de ônibus. Esse dia eu vi um vídeo que o ônibus bateu, acabou descendo ali no Touzete, bateu ali, se tivesse alguém dentro, podia machucar alguma pessoa, podia acontecer algum acidente, isso aí é só atraso. Mas vale lembrar que na última segunda-feira, mais um acidente envolvendo ônibus da Petroita foi registrado em Petrópolis. Um coletivo da empresa perdeu o freio na rua 24 de maio, ficou desgovernado e atingiu 3 veículos que estavam no local. 3 passageiros do coletivo sofreram ferimentos leves e precisaram ser atendidos pelos bombeiros. No início da noite desta segunda-feira, um micro-ônibus da empresa Petroita perdeu o controle enquanto descia a rua 24 de maio e atingiu 2 carros e uma van que estavam estacionados. Além disso, 3 pessoas que estavam dentro do coletivo sofreram ferimentos leves e precisaram ser socorridas pelo corpo de bombeiros. Segundo os militares, as vítimas foram liberadas ainda no local. Diante da gravidade de mais um acidente envolvendo veículos da empresa, um morador da região publicou um vídeo nas redes sociais pedindo que a Petroita deixasse de atender a localidade. Nós aqui estamos pedindo todo mundo que depende do ônibus e aqueles que quiserem para descer aqui agora, para a gente começar um manifesto pedindo que essa empresa se responsabilize. Olha só, quase machucou pais de família, crianças aqui na comunidade. E agora? Teremos resposta? Então, pessoal, vamos descer. Estamos aqui na entrada da 24 de maio, perto do Depósito Arena, e a gente pede que todos os moradores puderem descer para a gente reivindicar esse ônibus do jeito que está. Após a repercussão do ocorrido ainda na noite de segunda-feira, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, se pronunciou por meio das redes sociais e afirmou que a Petroita está proibida de operar nas ruas Nova e 24 de maio. A partir de amanhã fica proibida a Petroita de operar na 24 de maio, na Rua Nova. Isso não vai ser mais possível, né? E a gente vai enfrentar a situação que tiver que enfrentar para conseguir, de fato, fazer com que essa decisão prevaleça. No vídeo, o presidente da CPTrans anunciou que já nesta terça-feira, 3 de setembro, vans da empresa PSR Transportes atenderiam as ruas Nova, 24 de maio e 1º de maio. O serviço foi implementado logo pela manhã. Apesar da proibição de circulação e de mais acidentes, o Ministério Público do Rio de Janeiro atendeu mais uma vez aos pedidos da Petroita e manteve a suspensão dos decretos de caducidade da empresa. De acordo com o desembargador do processo, a decisão foi tomada pois o município interviu apenas em parte das operações da empresa, permitindo inclusive que a empresa continuasse a operar de maneira precária em 69% das linhas. Vale destacar que ainda na terça-feira, um novo balanço sobre a quebra de coletivos em Petrópolis foi elaborado pelo Conselho Municipal de Trânsito. Segundo o relatório, até 2 horas da tarde, 9 coletivos da Petroita já tinham quebrado e uma linha da empresa estava sem carro. Os dados apontam ainda que um coletivo da empresa Cidade das Hortênsias e um da Turp também apresentaram defeito. Mas agora, mudando de assunto, novas evidências do caso do desaparecimento da advogada Anique de Almeida Peixoto Erd fizeram os responsáveis pelo inquérito a acreditar que a vítima está morta, o que resultou no indiciamento dos 4 réus envolvidos no crime. O caso agora foi enviado ao Ministério Público do Estado. De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis, o inquérito sobre o desaparecimento da advogada foi concluído. Os autores foram indiciados pelos crimes de extorsão mediante sequestro, com resultado em morte e ocultação de cadáver. O relatório foi enviado para o Ministério Público e recebido pela 2ª Vara Criminal de Petrópolis. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que novas provas trouxeram a convicção da morte da advogada, e por isso, os 4 réus do caso vão responder pela morte da vítima. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1,
Mensagens trocadas entre os envolvidos revelam diversos indícios de que ela pode ter sido assassinada. As investigações ainda apontam que o mentor do crime seria um funcionário da família de vítimas e amante de Anique. Ele teria usado a confiança da família para arquitetar o crime, contando com o auxílio dos filhos e de uma mulher que mantinha relacionamento. A advogada Anique Erdi, de 55 anos, desapareceu no dia 29 de fevereiro. Ela foi vista pela última vez no estacionamento de um shopping no centro de Petrópolis. As autoridades só tiveram conhecimento do caso no dia 14 de março, quando a polícia foi procurada pelo marido da vítima. De acordo com a denúncia do MPRJ, o marido da vítima pagou um resgate de aproximadamente 4,6 milhões para que ela fosse libertada, o que não aconteceu. E você vai ver depois do intervalo. Falta de fiscalização gera ainda mais problemas e afeta o transporte público por conta de estacionamento irregular. Casos de estelionato têm maior crescimento de registro no estado do Rio. MPRJ recomenda que os 11 vereadores de Petrópolis não utilizem servidores públicos como cabos eleitorais. Evento beneficente arrecadará fundos para tratamento de criança com paralisia cerebral. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Estamos de volta e o projeto da Lei Orçamentária Nacional de 2025, enviado ao Congresso Nacional, prevê um reajuste no salário mínimo, alterando o valor atual para R$ 1.509, R$ 7 maior que o valor proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano, e o valor representa um aumento de 6,87% em relação a 2024. A alta obedece ao retorno da regra de correção automática do salário mínimo, extinta em 2019, mas que voltou a valer em 2023. Essa nova regra estabelece que o salário mínimo crescerá o equivalente ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor acumulado em 12 meses, até novembro de 2024, mais o Produto Interno Bruto Nacional. Para 2025, a regra considera o valor do PIB de 2023, que cresceu 2,91%. O possível reajuste já causou impacto na vida dos petropolitanos e, para a maioria, o novo valor ainda não será o suficiente para arcar com as compras e contas básicas do dia a dia. Diante de tanta coisa cara, a luz agora prestes a aumentar novamente, tudo aumentando, é o quê? 100 e pouquinho que vai aumentar? Nem isso, né? Então, infelizmente não dá, né? Para o salário mínimo, para o aluguel, que aqui em Petrópolis que é caro. Gasto R$ 1.000 de remédio, né? O que você acha disso? É desse tamanho para mim, tu já viu, né? Eu vou passar apertada. O valor final do salário mínimo em 2025 pode sofrer um outro reajuste e ficar ainda maior, caso o INPC, até novembro, suba mais que o esperado. Com base na inflação acumulada de dezembro de 2023 e novembro de 2024, o governo federal enviará uma mensagem modificativa para o Congresso no início de dezembro. Um levantamento feito pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, a pedido do Correio Petropolitano sobre o número de vezes que os transportes coletivos tiveram o serviço interrompido por causa de estacionamento irregular na cidade, mostra que em apenas um mês, entre 18 de julho a 18 de agosto, 46 linhas de ônibus tiveram o serviço prejudicado. O problema é recorrente. Pelo menos 46 linhas de ônibus de Petrópolis tiveram o serviço prejudicado por conta de estacionamento irregular, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário em Petrópolis, o CETRANSPETRO. O levantamento foi realizado entre os dias 18 de julho e 18 de agosto. Um monte. Ali, então, todo dia para na vaga do táxi. É complicada a situação. As pessoas param em ponto de táxi, onde elas não deveriam parar, né? E acaba que o nosso trabalho mesmo é, né, complicado, né? De acordo com o CETRANSPETRO, 21 ofícios foram encaminhados à Prefeitura de Petrópolis por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, responsável pela fiscalização de trânsito. Entre as regiões mais afetadas no período foram 31 linhas da Cidade Real, 11 da Petroíta, 2 da Cidade das Hortênsias e 4 linhas da Turpe. De acordo com o Detran RJ e com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Petrópolis, em julho deste ano, tinha um carro para cada 2 pessoas. Ainda de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades de estacionamento irregular variam de infrações leves a graves e que podem ser aplicadas multas e até medidas administrativas como a remoção do veículo. Dentre os bairros com maior número de infrações estão Centro, Morém, Bingen, Alto da Serra e Quitandinha. Diariamente, a maioria das quase 8.000 viagens de ônibus programadas enfrentam problemas de interrupção por causa do estacionamento irregular em algum trecho do trajeto, que pode resultar em atraso e até perda de viagem. O Detran RJ informou que desde 2021 aplicou 99.126 multas na cidade de Petrópolis, sendo 19.852 em 2021, 25.069 em 2022, 36.994 em 2023 e de janeiro a julho deste ano já foram mais de 17.000 infrações. Rosiel é motorista e comenta sobre as dificuldades de estacionar na cidade. Muito difícil, né? Porque são poucas as vagas, né? E quando você chega, às vezes tem carro
carro particular nas vagas de carga e descarga. Aqui, por exemplo, eu acho que tinha que ter a vaga tinha que ser até lá embaixo, carga e descarga, né? Facilitaria mais. E aí, nesses casos, quanto tempo que você perde mais ou menos para conseguir descarregar? Cara, varia de 1 hora a 2 horas. Os registros de estelionato apresentaram um crescimento preocupante no estado do Rio de Janeiro. Os dados são do Instituto Nacional de Segurança Pública e o balanço é referente aos 7 primeiros meses de 2024. Confira. O balanço do ISP aponta que os registros de crime de estelionato apresentaram um aumento preocupante em 2024. O crime com o conhecido Código Penal 171 apresenta o maior crescimento no estado do Rio e também no município de Petrópolis quando comparado ao mesmo período em 2023. No panorama estadual, entre janeiro e julho de 2023, 68.729 ocorrências do delito foram registradas. No mesmo período, em 2024, foram registrados 86.108 casos de estelionato, representando um crescimento de 17.829 casos. Este é o maior aumento entre todos os crimes cometidos no estado e o quinto maior aumento percentual, com 26,1%. Ainda na comparação deste ano com 2023, só no mês de julho houve um aumento de 37,4% nos registros do crime. Em 2023, foram 9.483 anotações, contra 13.032 em 2024, ou seja, 3.549 registros a mais do que no ano passado. A advogada Priscila Braga, da OAB Petrópolis, destacou que no Código Penal brasileiro, o estelionato se enquadra como um crime patrimonial que consiste em enganar a vítima para obter uma vantagem ilícita, geralmente financeira. Vamos supor que João peça para Maria, chega para Maria e fala assim: Maria, olha só, eu tenho um ótimo investimento para você fazer. É uma casa dos seus sonhos, é um castelo lindo, maravilhoso. Só você tem que investir só R$5.000 nesse castelo. Mostra um monte de documento falso, que ele é dono da casa, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Aí ela vai dar 5 mil para o João. Isso é o estelionatário. Ele obriga a pessoa, faz com que a pessoa acredite naquela ilusão, que a coisa é maravilhosa, ela é linda, e a pessoa vai dar o dinheiro pro cara. Seguindo a tendência do Estado, entre 2023 e 2024, o estelionato também foi o delito que apresentou o maior aumento em Petrópolis. 420 casos a mais foram registrados entre janeiro e julho deste ano, totalizando 1.585 ocorrências e um aumento de 36,1% quando comparado ao mesmo período de 2023, quando 1.165 ocorrências foram registradas. Só em julho de 2024, 288 casos do crime foram registrados na cidade imperial e no mesmo mês, em 2023, 171, um crescimento alarmante de 68,4%. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou aos vereadores de Petrópolis que não utilizem servidores públicos como cabos eleitorais. Confira. A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis e a 29ª Promotoria Eleitoral expediram de forma conjunta uma recomendação aos 15 vereadores do município de Petrópolis. Nos documentos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomenda que os parlamentares não utilizem mão de obra de servidores públicos efetivos ou comissionados, assim como de funcionários terceirizados da Câmara Municipal de Petrópolis, na realização de atividades relacionadas à campanha ou propaganda eleitoral durante o horário do expediente daquela Casa Legislativa. O documento teve origem em um inquérito civil instaurado para apurar a notícia de utilização de mão de obra pública para fins privados, consistente na utilização de servidores públicos e terceirizados como cabos eleitorais. De acordo com a promotora de justiça Vanessa Katz, as recomendações foram expedidas a todos os vereadores de maneira preventiva e pedagógica, e o MP busca evitar que irregularidades possam vir a ocorrer. Neste domingo, um evento beneficente será realizado em Petrópolis com o intuito de arrecadar fundos para ajudar no tratamento ortopédico do pequeno Arthur, um menino de 9 anos que tem paralisia cerebral. O Arthur é uma criança com paralisia cerebral, ele foi prematuro extremo, nasceu de 5 para 6 meses, teve falta de oxigenação no cérebro, o que acarretou a paralisia cerebral dele, né, a formação no vérmix do cerebelo. Ele é uma criança não verbal e também com a mobilidade motora reduzida, né, ele tem mais mobilidade na parte de cima do que na parte de baixo.
No dia 8 de setembro vão ser realizadas oficinas beneficentes na Academia Movimento Arte Cia, em Petrópolis, em prol do pequeno Arthur dos Santos. O menino de apenas 9 anos possui paralisia cerebral e a família precisa de ajuda para comprar equipamentos ortopédicos que trarão mais qualidade de vida para o petropolitano. De acordo com Jéssica Santos, mãe do menino, além de arrecadar dinheiro para ajudar na aquisição dos equipamentos, o evento também promoverá troca cultural e artística entre os participantes. A ideia é a gente ter uma troca artística e também todo esse valor ser arrecadado e ser revertido para o tratamento do Arthur. Então a gente está com várias frentes a fim de conseguir levantar e dar um suporte, que a gente não consiga todo o valor, mas parte do valor para poder ajudar na aquisição progressiva desses equipamentos que o Arthur está precisando. Né, Tuco? A mãe de Arthur listou as oficinas disponíveis na data. Vão ser workshops que também vão ser realizados dia 8 de setembro na Academia Movimento, e esses serão 6 aulas. Aula de balé com a Geisa, aula de dança contemporânea com a Paloma, aula de jazz com a Letícia França, aula de estileto comigo, aula de jazz funk, de street jazz com a Carla Voigt e aula com o Guilherme Amaral de hip hop. O ingresso para uma oficina custa R$ 30, já para 2 oficinas, R$ 45. E o pacote completo com as 6 atrações sai por R$ 60. A academia está localizada na Rua Buenos Aires, número 69, no centro de Petrópolis. No dia 8 também será realizada uma apresentação musical do filme Encanto, na Escola Lápis de Cera, que fica na Rua João Caetano, número 154, também no centro, com entrada a R$ 25. Todo o dinheiro arrecadado vai ajudar Arthur. Jéssica ainda disponibilizou uma vaquinha via Pix para outras pessoas interessadas em colaborar. A chave para transferências é app.artursantos@gmail.com. A vaquinha, ela nem é visando no dia a dia, é visando em equipamentos ortopédicos para o Arthur. A cadeira de rodas que ele usa, ele tem ela desde 2019, meio de 2019 foi quando a gente ganhou essa cadeira. E é uma cadeira em medidas pequenas, que foi feita sob medida na época para o Arthur. Ela está muito pequena, ela está instável, correndo risco de desmontar a qualquer momento. E ele precisa de uma cadeira que atenda a ele as demandas, as dimensões de agora. Além de uma nova cadeira de rodas, Arthur também precisa de uma cadeira higiênica para tomar banho e de um equipamento chamado órtese Cafo, que chega a custar mais de R$ 7 mil. Tem um equipamento que é o que mais assusta a gente, que mais preocupa, que ele é feito todo sob medida, que se chama órtese Cafo. Essa órtese tem o valor de R$ 7 mil. Já está sendo produzida e confeccionada para o Arthur, mas é um custo muito elevado. Dia a dia, o uso de fralda, medicação, deslocamento, já é muito custoso. De acordo com a mãe de Arthur, com este equipamento neste momento de crescimento, ele vai conseguir ter a estabilidade e consciência necessária para ensaiar passos. Segundo ela, a perspectiva médica é de que ele consiga ter, em algum momento, uma mobilidade doméstica. Nesse momento, a gente não acredita que o Arthur vai ter uma mobilidade urbana, conseguir andar sozinho na rua, ou mesmo que seja do meu lado, conseguir andar normalmente na rua. Mas a ideia é que esses equipamentos auxiliem, que ele consiga ter uma mobilidade doméstica, se deslocar aos poucos ao longo do tratamento, do banheiro para a sala ou do quarto para o banheiro, ajudar a gente a se levantar para a troca de fralda, para todos os cuidados do dia a dia dele. E você vai ver a seguir. Polícia Civil investiga incêndio no cemitério municipal de Petrópolis. Aumento de casos de Covid em São Paulo gera preocupação em todo o país. Criança de 4 anos morre por complicações da Covid em Petrópolis. A ANEEL muda a bandeira tarifária para vermelha patamar 2 em setembro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você.
uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade, aquele churrasco sempre macio, sobremesas de dar água na boca, restaurante Barão Gourmet, Shopping Pedro II sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique, Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e a Polícia Civil investiga um incêndio em 2 pontos diferentes no cemitério municipal de Petrópolis. Ossadas humanas, cabelo, restos de caixões e até mesmo roupas foram encontradas no meio dos entulhos que estavam sendo queimados. Segundo a denúncia feita para a Polícia Civil e relato dos moradores da região, o mau cheiro e as chamas foram percebidas há mais de um mês na localidade. A equipe da TV Correio da Manhã foi até o cemitério municipal de Petrópolis e constatou que haviam 2 focos de incêndios em lugares distintos dentro do cemitério. Foi possível identificar entre as cinzas sacos pretos com roupas, restos de caixões e até mesmo ossadas humanas. Uma equipe da perícia da 105ª Delegacia da Polícia Civil esteve no local na quarta-feira e, de acordo com a nota técnica enviada pela corporação, funcionários e administradores do cemitério foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A responsabilidade pela gestão do cemitério, sendo municipal, ela gera algumas responsabilidades à prefeitura e a gestão do local, porque eles são responsáveis pelo poder de guarda lá do cemitério, então acaba responsabilizando, mesmo que eles não tenham culpa, mas pela omissão de não cuidar do patrimônio. O estado colapsado do cemitério municipal não é uma novidade. Durante as chuvas do dia 23 de março deste ano, o cemitério municipal de Petrópolis foi afetado por um deslizamento de terras e diversas campas foram afetadas. O cemitério do centro é o maior do município e comporta cerca de 2.500 campas. Crime de responsabilidade da prefeitura, que é um ato de improbidade administrativa, um crime de abandono de cadáver, que seria deixar o local exposto a alguns tipos de dano. As famílias poderiam ingressar com uma ação de responsabilidade civil para realizar ações indenizatórias pelos danos causados a seus patrimônios, e também a prefeitura seria responsabilizada pela saúde pública, porque o incêndio, o solo, gera algumas questões que interferem
no meio ambiente. A Prefeitura de Petrópolis contratou, em junho de 2024, uma empresa para fazer a remoção dos restos mortais que estavam nas gavetas que foram afetadas pelas chuvas. E, de acordo com o contrato disponibilizado no portal da transparência do município, a AMB Memorial de Cinzas LTDA foi contratada pelo valor de R$ 650 mil para executar o serviço. Ainda, de acordo com o documento, a empresa seria responsável pela remoção dos entulhos sobrepostos aos túmulos, que foram atingidos pelo deslizamento. Nesse caso, a responsabilidade direta é da Prefeitura e não dos terceiros contratados. Quem responde, de fato, é a Prefeitura. Tanto que a Prefeitura ela poderia, inclusive, ser responsabilizada administrativamente e poder, pela má prestação de serviços e o perigo de dano, sofrer algumas ações como uma intervenção estadual e intervenção federal. Em entrevista para a TV Correio da Manhã, o gerente da MB Memorial de Cinzas LTDA, Almir Barroso, informa que a empresa está cumprindo com os trâmites previstos no contrato feito com a Prefeitura e que, após os corpos serem identificados pela administração do cemitério, a função da empresa é fotografar a operação e realizar os procedimentos que constam em contrato. E qualquer outra ação fora desses padrões não é de responsabilidade da empresa. Se estão pegando lá, cometendo crime, essas pessoas têm que ser pegas e têm que ser punidas, porque a empresa nossa não tem nenhuma gerência sobre o cemitério. A administração do cemitério é uma coisa. Então, o que fazem dentro do cemitério é totalmente diferente do que nós fomos contratados, que é aquela área que foi colapsada. Em nota, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública informou que a denúncia recebida é grave, envolve uma invasão e o local corresponde a uma área de escombros dentro do cemitério. A Secretaria também informou que os funcionários já compareceram à delegacia para esclarecer os fatos. A Prefeitura ainda destacou que existem indícios de vandalismo e violação no cemitério e que a Secretaria vai investigar as evidências de possíveis ações criminosas. Ainda de acordo com a nota, foi informado que será aberta uma sindicância interna na SSOP para apurar os fatos. O aumento de casos de Covid em São Paulo, detectado no último boletim do Infogripe, divulgado na última semana, gerou preocupação nos pesquisadores da Fiocruz. A importância econômica do Estado, acompanhada pelo grande fluxo de pessoas, pode agravar a quantidade de casos da doença nas próximas semanas. O mais novo boletim do Infogripe, divulgado na última quinta-feira, aponta aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em todas as faixas etárias analisadas em São Paulo. Os novos dados divulgados apontam aumento dos casos de Covid-19 entre idosos e crescimento do vírus na faixa etária entre 15 e 64 anos. A pesquisadora Tatiana Portela, do Infogripe, expressou preocupação com o aumento de casos de Covid. Esse aumento de casos bastante expressivo de Covid-19 no estado de São Paulo chama a nossa atenção e é preocupante devido à possibilidade de espalhamento do vírus para outras regiões do Brasil, o que pode levar ao aumento do número de casos por Covid-19 em outras regiões. De acordo com a pesquisadora, essa preocupação se deve à importância econômica do Estado e pela grande conectividade e fluxo de pessoas nele. Por isso, é previsto um aumento no número de casos de Covid em todo o Brasil nas próximas semanas. Apesar do Estado do Rio não apresentar dados tão preocupantes da Covid-19, novos casos, incluindo óbitos, voltaram a ser registrados. Recentemente, uma menina de 4 anos morreu por complicações da doença em Petrópolis. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, os dados registrados entre 14 de julho a 17 de agosto apontam alta na taxa de positividade da doença, além de crescimentos dos atendimentos em unidades básicas de saúde. Em relação à taxa de positividade, foi registrado um aumento de 3% no período, saindo de 8% para um pico recente de 11%. Na semana do dia 14 de julho, foram 356 atendimentos a possíveis casos da doença, enquanto o número na semana do dia 17 de agosto chegou aos 847 atendimentos. A pesquisadora destacou a importância da vacinação em todo o país. A gente também chama atenção para a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente nas pessoas dos grupos de risco, como idosos, crianças pequenas, pessoas com comorbidade, que têm uma chance maior de desenvolver o quadro mais grave da doença e também de irem a óbito.
Tatiana também ressaltou as recomendações em caso de aparecimento de sintomas. A gente mantém a recomendação de sempre, com o uso de máscaras em locais fechados, em locais com menor circulação de ar. Também é importante que, em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em isolamento em casa, evitando transmitir esse vírus para outras pessoas e também se recuperando da infecção. E se não for possível fazer esse isolamento, o ideal é sair de casa usando uma boa máscara. E falando em Covid-19, uma menina de apenas 4 anos morreu devido a complicações da doença em Petrópolis. A criança estava internada no hospital da Unimed, no município, há uma semana. E em 2024, 2.883 crianças entre 0 e 5 anos receberam imunizantes contra a Covid-19 no município, segundo o Ministério da Saúde. Uma menina de 4 anos morreu por conta de complicações geradas pela Covid-19 na madrugada desta sexta-feira em Petrópolis. Segundo os familiares, a criança, moradora do Taquara, ficou uma semana internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Unimed. O corpo da menina foi velado na funerária Rui Ligeiro, na rua Monte Caseiros, e o sepultamento foi realizado no cemitério municipal de Petrópolis, ambos na tarde desta sexta-feira. De acordo com os dados do painel de vacinação do Ministério da Saúde, desde o início da imunização em Petrópolis, 12.576 doses foram aplicadas em crianças menores de 5 anos de idade. Em 2024, 2.883 crianças nesta mesma faixa etária receberam o imunizante no município. A gente reforça, a importância da vacinação contra a Covid-19. Então, é importante que, com esse aumento de número de casos de Covid, todas as pessoas que são do grupo de risco estejam em dia com a vacinação contra a Covid-19. A pesquisadora, além de reforçar a importância da vacinação, destaca o que deve ser feito em caso de aparecimento de sintomas da doença. Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é que a pessoa fique em isolamento, evitando transmitir esse vírus para outras pessoas, principalmente para essas pessoas que são do grupo de risco, como idosos, crianças pequenas. A bandeira tarifária de energia elétrica em setembro será vermelha patamar 2. De acordo com a ANEEL, a previsão de escassez de chuvas e o clima seco com temperaturas altas motivaram o acionamento de usinas térmicas, aumentando os custos da operação do sistema elétrico. Esta é a primeira vez em pouco mais de 3 anos que a bandeira vermelha patamar 2 é acionada. A última foi em agosto de 2021. Uma sequência de bandeiras verdes foi iniciada em abril de 2022 e interrompida apenas em julho de 2024, com a bandeira amarela seguida de bandeira verde em agosto. O anúncio da ANEEL, na última sexta-feira, sinaliza maiores custos para a geração de energia elétrica, com um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos. Com a previsão de chuvas abaixo da média para o mês de setembro, o volume de água nos reservatórios das hidrelétricas do país também deve ficar cerca de 50% abaixo da média. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior e a verde sem custos extras. Segundo a ANEEL, ao saber do valor adicional antes do início do mês, o consumidor pode adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta e, com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a vigilância quanto ao uso responsável da energia elétrica é fundamental. E você vai ver no próximo bloco. Alcoólicos Anônimos completa 77 anos no Brasil nesta quinta-feira. Chefes posam para foto oficial do Petrópolis Gourmet. Licitação para a contratação da empresa responsável pelo Natal Imperial acontecerá no dia 12 de setembro. Petrópolis é mais uma vez cenário para a gravação de novelas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu.
988375743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O Grupo Alcoólicos Anônimos completa 77 anos de atuação no Brasil nesta quinta-feira, dia 5 de setembro. Atualmente, a Irmandade tem aproximadamente 450 núcleos no Rio de Janeiro, realizando cerca de 1.700 reuniões semanais. O Grupo de Recuperação Alcoólicos Anônimos está completando 77 anos de atuação no Brasil nesta quinta-feira, dia 5 de setembro. Em todo o país existem mais de 4.000 grupos de recuperação do AA. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seus problemas comuns e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro de AA é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA não há necessidade de pagar taxas nem mensalidade, somos autossuficientes. Além disso, o AA não está ligado a nenhuma seita ou religião, movimento político, organização ou instituição. Não deseja entrar em controvérsia, não combate nem apoia nenhuma causa. O único propósito do grupo é o de manter as pessoas sóbrias. O alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 1960. De acordo com o relatório mais recente da organização, o transtorno do consumo de álcool atinge 400 milhões de pessoas mundialmente maiores de 15 anos e também 209 milhões de pessoas sofrem da dependência em álcool. O Rio de Janeiro é atualmente o segundo estado com o maior número de grupos de alcoólicos anônimos no país, com aproximadamente 450 unidades, onde são realizados semanalmente cerca de 1.700 encontros. Em Petrópolis, atualmente existem 13 grupos em funcionamento. Destes, 2 fazem reuniões diárias. O Grupo 27 de Maio do AA em Petrópolis foi fundado no ano de 1995. O núcleo tem encontros diários e reuniões com composição 100% feminina.
Maria é frequentadora do Grupo 27 de Maio do AA em Petrópolis há 34 anos. Segundo ela, o AA foi fundamental para que ela mudasse de vida. Eu não vim para Alcoólicos Anônimos para parar de beber. Eu queria parar de sofrer, parar de pagar mico, parar de ser cobrada pelas pessoas que eu estava bebendo demais. E aí, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu não era alcoólatra. Eu achava que eu só tinha problemas, por isso é que eu bebia. Maria conta que logo que passou a frequentar as reuniões do AA, buscava encontrar diferenças entre elas e os outros participantes, até entender e aceitar que era alcoolista. Se eu vivo em conflito, eu não posso dar paz para ninguém. Agora, se eu buscar a paz dentro de mim, com certeza eu vou ser uma pessoa mais serena, mais assertiva. E por isso eu continuo voltando há 34 anos. Atualmente, além das reuniões presenciais, novas tecnologias foram incluídas para auxiliar quem também busca ajuda para conseguir parar de beber. Reuniões online por meio de plataformas de videoconferência, linhas de ajuda disponíveis pelo WhatsApp e aplicativos para celular para localizar grupos mais próximos e horários das reuniões estão disponíveis para os interessados. Os chefes do Petrópolis Gourmet posaram nessa semana para a foto oficial do evento. Neste ano, o Festival Gastronômico celebra a música com a edição Sinfonia dos Sabores entre os dias 8 e 24 de novembro. O icônico Palácio Quitandinha, que já recebeu em seus palcos nomes como Carmen Miranda, Roberto Carlos e Elis Regina, foi cenário para um encontro que já se tornou uma tradição no calendário cultural e gastronômico de Petrópolis, a foto oficial dos chefes participantes do Petrópolis Gourmet. Reunidos no imponente palácio, hoje o Centro Sesc Quitandinha, os chefes dos 40 restaurantes inscritos na 24ª edição do festival posaram para a foto que marca o início das atividades deste, que é o 5º maior festival gastronômico do país, reconhecido pelo Ministério do Turismo. Idealizado e realizado pelo Petrópolis Convention and Visitors Bureau, a edição deste ano, que acontece de 8 a 24 de novembro, terá como tema a música, desafiando os participantes a criarem uma verdadeira sinfonia dos sabores, o nome do festival em 2024. Durante a sessão de fotos, Samir Algoi destacou a importância do Petrópolis Gourmet para a cidade. Esse ano nós temos um tema que é a Sinfonia dos Sabores, e a ideia é da gente integrar a gastronomia à nossa parte musical. É por isso que nós solicitamos aqui o apoio da banda com seus instrumentos para alegrar já esse dia e começar os trabalhos aí para o nosso Petrópolis Gourmet. E como o festival celebra ritmos e artistas, até mesmo o encontro para a foto oficial foi embalado por um patrimônio cultural da cidade. O 32º Batalhão de Infantaria Leve do Exército foi responsável pela parte musical, com uma apresentação de sua banda, sob o comando do maestro Tenente Silva Filho. Com um repertório que mesclava clássicos e populares, a banda contribuiu para a descontração do ambiente, tornando o momento ainda mais memorável para os presentes. O festival tem os mais variados perfis de bares, restaurantes e delicatessens participando, desde os focados em um tipo de culinária, como a italiana, e outros dedicados a um ingrediente especial, como o camarão, e ainda os que têm múltiplas ofertas de sabores regionais e internacionais. A empresa que será responsável pela organização do Natal Imperial neste ano será conhecida no dia 12 de setembro, que é para quando está marcada a licitação. Neste ano, a festa começa no dia 29 de novembro e termina no dia 5 de janeiro de 2025. A Prefeitura de Petrópolis publicou no portal da Transparência o edital para a realização da licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pela programação cultural, decoração e estrutura do Natal Imperial 2024, que vai acontecer entre os dias 29 de novembro e 5 de janeiro. O prazo para o envio de propostas foi aberto no dia 30 de agosto e segue até o dia 12 de setembro, quando acontecerá a abertura dos envelopes. O pregão acontece de forma online e do tipo maior lance global, com lance mínimo de R$ 25 mil, que deverá ser depositado na conta do Fundo Municipal de Cultura de Petrópolis.
A empresa vencedora será responsável pelas contratações artísticas, estruturas e serviços, contratar equipes especializadas em produção artística, fornecer toda a necessidade logística para a realização do evento, produzir e instalar toda a cenografia do evento, arcar com o pagamento de todas as contratações artísticas e demais serviços, firmar contrato com os artistas contratados, entre outros. O Natal Imperial 2024 terá programações no Palácio de Cristal com a Casa do Papai Noel, na Praça da Liberdade com a Vila Imperial, nos distritos com programações que podem acontecer em Nogueira, Correias, Cascatinha, Pedro do Rio e Posse, no Centro Cultural Raul de Leone e em local ainda a ser definido para a apresentação do Concerto do Coral Integração. O Instituto Municipal de Cultura estima que a contratação de uma equipe de produção para operacionalizar toda a programação do evento gira em torno de R$ 1.800.000. Segundo o IMC, esta previsão foi feita baseada em anos anteriores. E ainda falando sobre eventos e turismo, a cidade de Petrópolis celebra resultados com o turismo cinematográfico no município. Os ramos do cinema e turismo estão fortemente ligados e Petrópolis é a cidade que recebe 2 milhões de visitantes ao ano e está sempre sendo cenário de gravações para as telinhas e telonas. Quem nunca, ao assistir a um filme, teve vontade de estar naquele lugar das telas, desbravando um novo cenário e conhecendo uma cultura diferente? E várias cenas de novelas, filmes e séries são gravadas na cidade imperial e usaram como cenário ruas do Centro Histórico, a Catedral São Pedro de Alcântara, Palácio de Cristal e outros casarões históricos que integram a arquitetura da cidade. Para o Petrópolis Convention and Visitors Bureau, essa facilidade em ser um ambiente de produções em vídeos, dada pela beleza natural e arquitetura histórica, é um dos feitos impulsionadores do turismo no município de Petrópolis. Então é com muita satisfação que nós recebemos a notícia de mais uma novela sendo gravada aqui na nossa cidade, né? Isso, além de fortalecer o turismo, gerar mais emprego, renda, isso gera ali o fortalecimento da marca da nossa cidade imperial, gerando ali vontade das pessoas virem poder visitar e divulgar nossa cidade. Já são mais de 30 filmes e novelas brasileiras gravadas na cidade e até mesmo uma série americana, o que mostra que as cenas da cidade de Petrópolis já estão chegando na plataforma de streaming. Atualmente, a cidade imperial recebe mais uma gravação de telenovela, o que fomenta ainda mais o turismo cinematográfico na cidade. Para o presidente do Petrópolis Conventions e Visitors Bureau, a capacidade de Petrópolis de atrair grandes produções cinematográficas reflete não só a beleza natural e arquitetônica da cidade, mas também toda a cultura petropolitana. Cada filme ou novela gravada na cidade imperial é uma oportunidade de compartilhar a cidade com o mundo. Devemos sempre lembrar que a nossa cidade é palco de vários filmes, voltados não só para a parte de novela, mas para o cinema e agora para a parte do streaming. Né? E isso vale a pena ressaltar, que é vital para a gente poder fortalecer a nossa rede hoteleira, nossa rede gastronômica, nossos prestadores de serviço e o nosso comércio local. Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Vamos à previsão do tempo para este fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. E hoje eu começo a previsão do tempo falando sobre a queda brusca na temperatura que toda a população das nossas cidades de cobertura estão sentindo nesta sexta-feira. Como eu havia comentado ontem, a temperatura durante este 6 de setembro, véspera de feriado, caiu e o clima mudou consideravelmente. Mas a realidade do fim de semana será diferente. Isso porque a previsão é de ligeira elevação na temperatura e não há probabilidade de chuva. Em Nova Friburgo, é possível perceber que o sábado será de céu encoberto, ventos fortes pela manhã e ligeira elevação na temperatura mínima. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 30 graus. No domingo, a temperatura deve se manter estável e a quantidade de nuvens no céu vai diminuir, variando entre mínima de 13 e máxima de 28 graus, que vão marcar os termômetros. A noite deste sábado em Teresópolis será de tempo claro, mas durante o dia a previsão é de sol entre nuvens.
Os termômetros da região vão marcar mínima de 15 e máxima de 25 graus. Já no domingo, o dia será de poucas nuvens no céu e a temperatura vai subir, marcando mínima de 14 e máxima de 30 graus. O sábado, em Petrópolis, também será de ligeira elevação na temperatura, apesar da previsão ser de tempo nublado durante a tarde. Os ventos na cidade vão se manter fracos e os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 32 graus. No domingo, não chove e o dia será de sol entre nuvens. A noite deve ser clara e a intensidade dos ventos na região será fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 32 graus. Em Paraíba do Sul, fim de semana será de sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. A tarde deste sábado será de tempo nublado, mas ainda assim a temperatura passa por elevação, variando entre mínima de 16 e máxima de 34 graus. No domingo, a temperatura mínima diminui enquanto a máxima sobe, ficando mais distantes uma da outra e marcando, respectivamente, 17 e 33 graus. Para finalizar, em Três Rios, o sábado será de muitas nuvens no céu, ventos fortes pela manhã e não há probabilidade de chuva. A temperatura vai marcar mínima de 17 e máxima de 34 graus. No domingo, a quantidade de nuvens diminui e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 18 e máxima de 34 graus. Esta foi a previsão do tempo das principais cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! O Correio Petropolitano na TV fica por aqui e mais notícias e informações você encontra no nosso site em tvc16.com. Além das nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e o Instagram, @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 993 23 1675. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias da região, especialmente para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.